Campo está no ar. Vejam o que preparamos para esta edição. Em Alfredo Chaves, o trabalho não para nos Parreirais. São Bento de Urânia se prepara para os 60 anos do Festival da Uva e do Vinho. Vamos mostrar a expectativa para a comercialização de toneladas da fruta e o sucesso dos vinhos artesanais da região. E no quadro Essa Dica é Boa, o desafio do clima e o uso da água na irrigação. Com as mudanças climáticas, a gestão dos recursos hídricos virou regra de sobrevivência. Em Linhares, mostramos como a microaspersão está protegendo o bolso e o bananal de um produtor local. E ainda, previsão do tempo e as dicas de manejo para a semana. Produtores de uva do distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, já estão com tudo a mil nos Parreirais. É que está chegando o Festival da Uva e do Vinho, que em 2026 completa 60 anos. Uma festa com muita cultura, agricultura familiar e tradição. A expectativa é boa, viu? Cerca de 2 toneladas de uva devem ser comercializadas. O evento também é uma baita vitrine para a grande variedade de vinhos artesanais produzidos por agricultores da região. Nossa equipe pegou a estrada e foi conferir como andam os trabalhos por lá. A mais de 1.000 metros de altitude, entre montanhas e estradas sinuosas, está São Bento de Urânia. O clima é mais ameno, o vento sopra diferente e a terra segue sendo o sustento de muitas famílias. Conhecida pela força na produção de inhame, a comunidade também colhe uvas. A aposta é em frutos mais concentrados que dão origem a vinhos com identidade própria, marcados pela altitude e pelo clima da região serrana. Entre os produtores da região está o seu Jandir, conhecido como o rei do inhame, mas é entre as videiras que ele revela outra paixão. No Parreiral, ele troca o chapéu de agricultor pelo olhar atento de quem aprendeu a fazer do vinho um novo caminho. Minha vida toda, desde o meu avô produzindo uva, meu pai produzindo uva e eu vim com isso também produzindo uva. Só que com um pouco mais assim de ousadia. A gente foi para a Embrapa, eu fiz Embrapa Uva e Vinho, eu fiz Embrapa Uva de Mesa e a gente queria que aqui não sair do artesanal, mas que a gente tivesse um pouco além, né? Algo inovador e que tivesse evoluído. A produção de uva e vinho no Espírito Santo começou de forma simples, nos quintais dos imigrantes italianos. As primeiras mudas chegaram escondidas dentro de batatas, protegidas para enfrentar a viagem. Em 1902, um comissário italiano que veio a pedido da realeza para ver como viviam os camponeses no Espírito Santo. E aí Santa Teresa foi aonde eles se identificaram. Lá tinha uva plantada e em Alfredo Chaves, na seção Iracema, né, no lote da Maria Zavareses. Então a família Zavareses ela teve uma importância que foram pioneiras aqui no município, né, e pioneiros no estado, até então onde os relatos dizem de ter implantado, né, as vinhas, que era uma tradição e até os dias atuais. Hoje, a vitivinicultura está presente em dezenas de municípios, com novas técnicas, variedades adaptadas e produtores cada vez mais especializados. E aqui, dessa vez, esse ano, vocês adotaram uma técnica diferente, né? Poda tardia. Mas nem sempre a poda tardia a gente, né, consegue identificar o tempo. O tempo muda de acordo com que a natureza muda. A gente fez ela tardia para ter mais condições dos chamados polifenóis, os taninos, os componentes fenólicos do vinhedo. E não choveu outubro, novembro e dezembro. Agora, janeiro, que a gente achou que dava sol, está chovendo. Mas a tendência é de realmente ter um produto diferenciado, né, porque mesmo que venha a chuva, já as características da planta por poda mais tardia já tem vinhos diferentes. Isso faz com que o vinho ele fique mais o quê? Mais concentrado com as nuances de aromas mais presentes em boca. Aqui nós temos Bordeaux, nós temos Isabel Precoce, essa é a Bordeaux, temos Isabel Precoce, que elas foram, né, já cortadas para fazer um novo vinhedo, mas Isabel Precoce de novo, e a gente tem agora, cortamos uma outra vinha que era a Carmen para implantar Moscatel para sair um rosé ali único, com personalidade, né, aromático e uma história de mais de 100 anos no Espírito Santo. Qual que é a diferença dos 3 tipos? Cada tipo de uva tem um aroma peculiar. A Moscatel não, a uva mais doce, mais aguada, vamos dizer assim, mas porém aromática.
A Isabel, mais leve, com muita água, mas ela tem como transferir a um vinho uns aromas, sabor. E a Bordeaux, concentração em taninos. Aí você consegue juntar isso tudo e, dentro de uma boa elaboração, um bom ano, claro, que ajude, e você chegar a um vinho que dá para tomar. E a produção aqui, ela é artesanal? Me fala um pouco sobre. Artesanal ao extremo. São duas coisas. Você com dinheiro vai no supermercado, compra uma garrafa de vinho, sem problema nenhum, ninguém vai fazer degustação, ninguém fala para você do vinho. Quando você vai abrir uma garrafa de vinho produzido aqui, além de não ter nenhum agroquímico dentro dele, a história sempre se repete. Aquele agricultor abre a garrafa de vinho como se fosse única e ele volta a repetir a história, né? Para quem não vivenciou, é algo assim, dos olhos brilharem, né? Então você conta, é um turismo de experiência, é a experiência vivida na pele, no momento exato. Além de produtor, Jandir também atua como consultor e sommelier. Defensor das variedades tradicionais da região, ele ajuda a fortalecer a vitivinicultura capixaba e a preservar a memória agrícola da serra. Um trabalho que já rendeu reconhecimento nacional. O segredo é você manter o amor e o carinho em tudo que você faz. É impossível você produzir o melhor se você não tem disponibilidade de querer fazer o melhor. Para chegar a ser premiado num concurso de vinho, não é a gente que determina, é quem vai consumir, que acho que é para isso que se produz um produto, é para um consumidor, para uma grama de clientes. E você chegar e é tudo às cegas e depois você, no abrir da nota, você foi premiado, a emoção é única. Toda essa história ganha ainda mais visibilidade na Festa da Uva e do Vinho de São Bento de Urânia. Neste ano, o evento completa 60 anos. Uma vitrine da produção local que movimenta a economia, atrai turistas e fortalece quem escolheu permanecer no campo. Criado pelo padre jesuíta Luiz Gonzaga e os moradores da região, que só tem mais um vivo, né, que será realmente reconhecido. De todas aquela leva da construção da uva, só tem mais um vivo. Né? Vai ser 60 anos de comemorar bastante história, dedicação, e que realmente as pessoas possam confraternizar esses momentos especiais. E esse ano você vai levar novidade. Vamos levar um vinho Urânia em homenagem ao local, 60 anos, e vai estar para todo mundo aproveitar e degustar um vinho lá, para ver se aprova, né? Qual que é a diferença dele? Muita diferença dos outros, né? Tem ali muito mais, né, uvas aprimoradas, né? Com as uvas tardias, né? Já é um vinho de uvas tardias. E 3 uvas em uma só garrafa de vinho, né? 3 aromas que dá para distinguir, bem encorpado, charmoso, aveludada. E vai estar lá no festival para tomar. Quem vier vai ser muito bem recebido, pode ter certeza. Vamos estar aí para isso. Um brinde. O Festival da Uva e do Vinho em São Bento de Urânia, Alfredo Chaves, vai rolar nos dias 7 e 8 de março. A programação inclui o tradicional desfile para a escolha da rainha do festival, a Feira da Agricultura Familiar com venda de frutas, hortaliças, doces, embutidos, artesanato, inhame e, claro, muito vinho. É uma programação bem diversificada, tá, gente? Com shows musicais, apresentações culturais, sorteios e atrações para toda a família. Bom demais, né? Hora da nossa agenda, confira os principais eventos previstos para os próximos dias aqui no Espírito Santo. O Incaper lança no dia 25, no Parque de Exposições de Alfredo Chaves, uma nova variedade de banana, a cultivar Ambrósia. Será a partir de 13h. Vai ter visita técnica na unidade de produção e distribuição de mudas aos agricultores cadastrados. Tem dia especial de café em Nova Venécia. O encontro vai abordar assuntos como cafeicultura sustentável, bioinsumos e clones mais cultivados. Será no dia 25, a partir de 12h30, no Cerimonial de Venezia. Informação no telefone 27 3752 6841. O Incaper, em parceria com a Prefeitura de Nova Venécia, promove um dia especial sobre piscicultura, manejo básico e comercialização. Será no dia 25, a partir de 12h30, na propriedade de Leandro Salvador, em São José do Campo Real. Inscrições pelo WhatsApp 27 3752 6841. A Fazenda Camocim abre seu espaço para mais um encontro, Caminhos para Regenerar, edição Café Arábica. A iniciativa é voltada para quem acredita na regeneração para um futuro mais sustentável.
Vai ter troca de experiências, aprendizado e diálogo sobre práticas que fortalecem a produção, respeitam os ciclos da terra e constroem um campo mais sustentável. Será no dia 25, a partir das 8 da manhã, em Pedra Azul, Domingos Martins. Então bora pro intervalo, né, gente? Até já! Culturas do Campo está de volta. Vamos ver então como é que fica o tempo para os próximos dias no Espírito Santo. No norte do estado, incluindo o noroeste, a semana será de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas seguem altas, com sensação de abafamento. A umidade aumenta ao longo dos dias. Há previsão de temporais isolados a partir de sexta-feira. Na região serrana, manhãs de sol e tardes com chuva e trovoadas. A sexta-feira será com chuva mais persistente e queda nas temperaturas máximas. No sul, há chances de pancadas de chuva frequentes com trovoadas na parte da tarde. No fim da semana, já na sexta-feira, a instabilidade se espalha e pode chover em vários períodos do dia. As temperaturas podem ficar mais amenas a partir de quinta-feira. Na região metropolitana da Grande Vitória, a semana será de calor e abafamento, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A sexta-feira será com chuva e temperaturas mais baixas. Produtor, o calor constante em maior parte da semana aumenta a demanda por água e exige atenção com irrigação e conforto térmico do rebanho. As pancadas de chuva previstas para a parte da tarde favorecem algumas lavouras, mas dificultam pulverizações e podem provocar erosão em áreas descobertas. Importante reforçar sombra e água fresca para os animais. O clima anda diferente, né? Na verdade, ele está passando por uma transformação rápida e persistente, marcada por instabilidade e eventos extremos, como ondas longas de calor, seca prolongada, chuvas irregulares, é o que está sendo chamado de mudança climática. E como no Brasil, mais de 70% da água doce captada é utilizada na agricultura, segundo a ONU, o setor enfrenta o desafio de manter a produtividade em meio ao agravamento das crises hídricas. Daí a importância da irrigação eficiente. Se ajeita aí, porque está na hora do nosso quadro Essa Dica é Boa. Pois é, e com tanta irregularidade climática, a sobrevivência econômica do produtor depende cada vez mais da capacidade de adaptação, com a adoção de boas práticas de gestão hídrica e tecnologias para o uso racional da água. Nossa equipe foi lá para Linhares, norte do estado, conversar com um produtor de bananas que utiliza o sistema de irrigação por microaspersão, que reduz o consumo de água, protege as plantas com gotas finas e exige pouca mão de obra. Roda aí. De uma família de produtores rurais de Linhares, na região norte do estado, o Fabrício seguiu o mesmo caminho que os pais. Estudou, se tornou engenheiro agrônomo e, meio que por acaso, começou a trabalhar com o cultivo de banana. E inicialmente eu comecei com mamão, papaya, né, e café conilon, que já era uma coisa que a família trabalhava. Nesse trabalho com café com mamão papaya, eu fui dar consultoria para um amigo que era produtor de banana. E aí a coisa inverteu. Eu virei produtor de banana por causa desse amigo que eu fui ajudar a plantar mamão, entendeu? Tendo que administrar 3 fazendas, sendo 2 em Linhares e uma no sul da Bahia, que juntas somam uma produção semanal de 300 toneladas, ele utiliza um sistema de irrigação no bananal que atende às necessidades da lavoura e se adequa melhor ao tipo de solo. Eu nunca plantei nada que não fosse irrigado, né? E aí a primeira irrigação que a gente usou era o que se usava na região na época, que era uma aspersão convencional. Na verdade era um sistema de autopropelido, né? Era um sistema assim que a gente gastava grandes volumes de água
era um sistema que não tinha uma boa uniformidade de distribuição da água e também um sistema que gastava um volume muito alto de energia elétrica. Quando a gente foi para o plantio da banana, a gente também ficou com irrigação localizada, porém com microaspersão. Bananeira ela é uma cultura de subbosque, então a gente deu a preferência para trabalhar com microaspersão, também por causa do microclima que a microaspersão ajuda a gerar no bananal, que é aumentando um pouquinho a umidade relativa desse bosque que nós estamos aqui, né, em condições de dias mais quentes e com umidade relativa mais baixa. Ele optou por esse tipo de irrigação para manter a saúde das plantas. Da questão do mal do Panamá, que é um fungo de solo, que é um grande desafio nosso. Então, no caso da bananicultura, na microaspersão a gente consegue conviver melhor com esse mal do Panamá, em função de que a irrigação é em área total, a gente tem também mais mato, que o mato ele é benéfico do ponto de vista de biodiversidade. Eu tenho outros tipos de raízes, isso faz com que eu tendo outras plantas também, tenha uma diversidade de micro-organismos maior, e isso tudo ajuda no convívio com o mal do Panamá. Porém, eu aumento o custo. Eu tenho mais roçada ou mais uso de herbicida. No nosso caso, o uso de herbicida ele é muito estratégico e mínimo. Mas o grande controle de mato nosso é com roçada, o que faz com que o nosso custo desse item seja mais alto. Porém, a gente consegue aumento de produtividade com isso e longevidade do bananal. O Fabrício utiliza aqui nessa propriedade o sistema de irrigação localizada. Instalou esse sistema há mais de 20 anos. Foi a empresa do Elídio que fez o projeto e a instalação. O Elídio, que é conhecido também como São Pedro, por que como São Pedro, Elídio? Isso é coisa dos amigos. Essa brincadeira começou porque a gente mexe com irrigação e efetivamente faz chover nas áreas deles. Então o apelido pegou, mas é um grupo muito pequeno que brinca dessa forma. E são mais de 40 anos fazendo chover. Essa tecnologia ela é adequada para quais tipos de cultura? Pois é, a gente tem que adequar, na verdade, o sistema à cultura, mas principalmente a questões operacionais que o cliente já traz junto com ele. A microaspersão é extremamente, amplamente usada em bananicultura, também em cacau, ou seja, frutas em geral, de grande porte, utilizam às vezes a microaspersão. Isso é um microaspersor. Ele tem algumas características, uma delas que ele é anti-inseto. Essa peça laranja que está aqui, que a gente chama de bailarina, quando desliga, ela esconde aqui, ó, e evita com que formiga, aranha, etc. entre aqui, porque senão obstrui. Esse modelo específico aqui, ele é um modelo multijato de 180 graus. Ele está nessa posição porque nós estamos à margem de uma estrada e não seria interessante para o Fabrício e para a equipe dele que essa estrada fosse molhada com a frequência que as plantas recebem água, né? Porque senão teria problema de tráfego aqui. Então, ao longo da margem da estrada, esse emissor de 180 graus é utilizado. Se a gente for lá para dentro, a gente vai ter emissores com bailarinas que não são estáticas como essa, elas são móveis, elas giram, elas são de outra cor, para identificar. E eles fazem 360 graus de giro. A água utilizada aqui vem do Rio Doce. Um desafio e tanto para um sistema que já está em operação há 23 anos e que sempre passa por um processo de manutenção. O primeiro desafio aqui foi trabalhar com a água do Rio Doce. A água do Rio Doce, nesses momentos de verão, ela tem uma carga de ferro muito elevada. E o ferro, se não controlado, ele pode ser um péssimo inimigo para o sistema de irrigação, porque ele obstrui muito rapidamente os emissores, que nesse caso aqui são microaspersores. Então a gente começou a pensar lá atrás numa estrutura de tanque com aerador que subtrai grande parte desse ferro presente na água, né? A gente pode ter uma subtração de até 80% desse elemento, o que é importante. Outra coisa que é importante dizer que a água do Rio Doce, nesse momento suja, ela tem muita argila e silt em suspensão,
que são partículas minerais que também geram um problema de manutenção. Esse tanque favorece a pré-limpeza dessa água, faz com que parte desses minerais decantem antes da água ser pressurizada para vir para o campo. Depois que ela passa pela bomba, ela atravessa o sistema de filtragem, que nesse caso aqui são filtros de areia, né, para depois chegar nos emissores. Pioneiro no plantio de banana irrigada no Espírito Santo, em 1997, o sistema adotado na propriedade do Fabrício, o de alto propelido por microaspersão, que permite a inclusão na água dos nutrientes, fertilizantes e um controle maior das doenças. Com exceção do calcário, que não tem solubilidade, todos os outros elementos que a gente usa na nutrição da banana, a gente faz via água, via fertirrigação. Tanto macronutrientes quanto micronutrientes. E uma coisa importante também é que a aspersão convencional molha a folha, né? Isso tem algumas coisas de ruim. Banana, por exemplo, tem um problema muito sério também de cigatoca negra. Então o fato da gente não molhar a folha, porque a irrigação ela é localizada embaixo, né? Isso faz com que a gente tenha menos incidência de doença e os controles que a gente faz sejam mais eficientes. Mais do que um sistema que propicie economia desse recurso tão escasso, a gente tem que conversar a respeito de manejo, né? O Fabrício aqui adota a tensiometria, né? A gente acredita que é uma tecnologia de manejo extremamente avançada. Ela te possibilita enxergar não só a demanda de água pela planta, mas a dinâmica da água no perfil do solo. E isso faz com que a gente tenha grandes economias de volume de água. E o interessante de se dizer é o seguinte, junto com a água, na maioria das vezes se faz uso de adubação. A gente chama essa prática ou essa técnica de fertirrigação. E o adubo na água, presente na água, se ele tiver em alta concentração, ele vai danificar o sistema radicular da planta. Ele queima as raízes da planta. Então, na verdade, a fertirrigação é uma prática de usar adubo dentro de um critério de concentração. Então, se você economiza água, por consequência, você economiza adubo. Se você tem uma economia significante no uso do fertilizante, você vai ter uma economia muito significante no resultado final do custo do seu produto agrícola. Segundo o documento produzido a partir de informações da Embrapa, do Instituto Nacional de Meteorologia e da Agência Nacional de Águas, a agricultura irrigada representa cerca de 20% da área plantada no Brasil, mas responde por aproximadamente 45% da produção de alimentos. Isso mostra o quanto o uso da água de forma planejada pode impulsionar os resultados no campo. Por hoje é só, meus amigos, vou ficando por aqui, tá? E para rever este programa quantas vezes quiser, basta ir no YouTube TV Espírito Santo. Aproveita para curtir o canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau!